A expectativa é de pautar temas como a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e o impeachment do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, e do próprio Lula, cabem ao novo presidente do Senado. Davi Alcolumbre, adversário de Eduardo Girão, já sinalizou que não entrará em queda de braço com o governo. E o senador do Novo? Será que vai levantar aí essas propostas, esses debates que é tão caro à direita? Boa tarde, senador Eduardo Girão. Prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Gesiane. Boa tarde a todos vocês que fazem esse belíssimo trabalho no Jornal da Oeste, especialmente essa audiência cada vez mais comprometida com o Brasil que a gente quer ver, onde a Constituição seja respeitada. Senador, é a pergunta que não quer calar, é a pergunta de US$ 1 milhão. A gente sabe que a gente está aí numa luta, né? A gente passou os anos, anteriores, 2023, 2024, sempre falando a respeito do impeachment do Alexandre de Moraes em decorrência das dos inúmeros abusos de autoridade que ele faz, das declarações completamente descabidas para o cargo, manchando a imagem do STF, que é um órgão tão caro à República Brasileira. Então a pergunta é, o senhor, sendo presidente da casa, pautará, será uma das pautas que será ali durante a sua gestão, estará na agenda a pauta do impedimento do Alexandre de Moraes, impeachment do Alexandre de Moraes? Olha, a política é feita com coerência, né? É feita com coragem, com integridade, mas, sobretudo, coerência. Desde que eu cheguei no Senado, eu apoio todos os pedidos de impeachment. Até eu já entrei com 3 pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, e o campeão deles é o ministro Alexandre de Moraes. Tem um dos pedidos que, para mim, vai ser o prioritário para colocar em análise no Senado Federal, dando amplo julgamento para ele, para o ministro Moraes, mas o Senado não vai se esconder de cumprir o seu dever sob a minha gestão. Pode ter certeza que o pedido assinado por quase 2 milhões de brasileiros, 2 juristas, como o doutor Sebastião Coelho, o doutor Rodrigo Saraiva Marinho, que é constitucionalista, e mais de 150 parlamentares, deputados federais, que assinaram o pedido. Esse nós vamos colocar em pauta. Assim como também, Gesiane, na minha gestão, que não tenho rabo preso com o STF, não tenho com o governo Lula, ou seja, diferente aí do candidato da situação, né, que quer ser o continuismo do Pacheco, eu vou trabalhar de forma transparente, não nas sombras, com política com P maiúsculo, sabendo muito das inúmeras limitações e imperfeições que eu tenho, mas com compromisso de levantar essa casa, que é o Senado Federal, que está desmoralizado perante a nação, que quer uma resposta diante de abusos, diante do caos institucional, diante da insegurança jurídica causada por um Supremo Tribunal político, né, ativista. E o Senado, só o Senado, pode fazer alguma coisa. Eu vou colocar, junto com o pedido de impeachment, direto no plenário, já vi com a nossa assessoria, e é possível, fazendo aí um apensamento de projetos também, a anistia aos presos políticos que o Brasil tem vergonhosamente em pleno século XXI. Nós temos aí milhares de brasileiros que não tiveram o seu direito à defesa respeitada, ao contraditório, os seus advogados não tiveram acesso aos autos, né? Ou seja, uma série de arbitrariedades que tem causado muita dor a milhares de brasileiros que nunca tiveram passagem pela polícia, que estavam fazendo uma manifestação, muitos nem sequer entraram dentro aqui de onde eu estou falando, aqui dos prédios dos 3 poderes. E aqueles que erraram têm que pagar, tem que ter uma punição exemplar, que quebraram, que depredaram, mas não é isso que a gente está vendo. Eles estão indo totalmente contra o ordenamento jurídico do país e desrespeitando a nossa lei, e eu vou colocar ordem, se Deus quiser, com apoio dos brasileiros que estão se mobilizando cada dia mais, Gesiane, pelo voto aberto, pela transparência na eleição do Senado. Nós temos condições de derrotar o Golias da vez. E o Golias da vez, infelizmente, com a inversão de valores que a gente tem aqui no Brasil hoje, é o Davi, né? Porque o Golias da vez, em 2019, nós derrotamos com o voto aberto. Foi o Renan Calheiros.
Nós demos a chance para o Davi fazer o trabalho de renovação do Senado, né? Mas não, ele, pelo contrário, a censura na revista Cruzoé começou sob a presidência de Davi Alcolumbre. Muitos abusos, só ele engavetou 38 pedidos de impeachment. Como é que ele vai fazer algum agora? Já disse que não vai fazer, ele está junto com o governo Lula, junto com o PT, anistia esquece, e nós precisamos efetivamente levantar o Senado com justiça para todos, e é por isso que eu sou candidato a presidente e peço o apoio dos brasileiros para contactarem de forma educada, respeitosa, os senadores, que todos têm rede social e acessam as redes sociais. Somos 81 senadores. Peça aos senadores para mostrar o voto. Se votar no Davi, vai lá e diz que vota no Davi. Né? Então, lembrando que daqui a 1 ano e meio, 2/3 dos senadores vão pedir o apoio popular para serem reeleitos. 2/3, 54 senadores. Vai ficar feio para os senadores que, se a população pedir para mostrar o voto, eles não mostrarem. Vai ficar feio. Por isso que é importante essa mobilização para a gente conseguir, finalmente, né, uma renovação na Casa Revisora da República. É isso, então. Eu ia perguntar justamente sobre esse voto aberto. O senador já trouxe aqui para a gente a informação. Então, você aí que nos assiste, vocês têm o direito de cobrar o seu senador. Afinal de contas, vivemos numa democracia. Então, isso é democrático. Então, entre em contato com os gabinetes, mandem e-mail, cobrem que o voto seja aberto, porque eles estão lá para representar o povo. Isso sim é o pleito, isso sim é a democracia acontecer no nosso país. Bruno Musa, nós estamos aqui hoje com o senador Eduardo Girão, que lançou aí a candidatura para a presidência do Senado. Pode fazer a sua pergunta. Senador Girão, prazer falar contigo novamente. Muito obrigado, viu? Realmente me deixa muito feliz o fato de nós vermos candidaturas como essa, que fala abertamente sobre uma possibilidade de pautar o impeachment de Moraes e que, obviamente, que está defendendo ideias como nós defendemos, que é a pura liberdade, seja empresarial, expressão, ou seja, o mínimo que uma Constituição manda e que na nossa não é mais respeitada, né? Então, primeiro, meus parabéns por isso e meu muito obrigado. Mas, na prática, senador, qual é a possibilidade? Nós sabemos como funciona o meio político, o senhor, muito mais, daqueles acordos aqui e acolá, que funcionam muito mais onde nós, meros civis, nos tornamos servos de grande parte dos políticos convencionais que há anos mandam no Brasil, né? Como fugir desses conchavos para que uma candidatura como a sua tenha chances reais de ser concretizada? Bruno, o prazer é todo meu falar com você também, e dizer o seguinte, que nós já tivemos um resultado positivo a partir de uma quebra de paradigmas. E um detalhe, você lembra que quando Davi Alcolumbre foi eleito, ele, no discurso de posse, disse que iria acabar com o segredismo na República, ou seja, ele que foi eleito com voto aberto, né, ficou com compromisso de abrir o voto. Primeira coisa que ele traiu ali, naquele momento, foi quem votou nele, na esperança de que o Senado fosse uma casa mais respeitada para o Brasil, que cumprisse seus deveres. Então, nós já derrotamos, na época que a gente conhecia bem o Renan Calheiros, todo brasileiro que acompanhava a política, nós conseguimos derrotar o Renan Calheiros, que estava eleito virtualmente até no dia da eleição. E nós fomos ameaçados, nós senadores, chegando ali, 2/3 foi renovado também, né? E nós, com toda aquela nossa energia, com o entusiasmo das ruas, chegamos ali e fomos ameaçados de sermos caçados naquele dia, se nós mostrássemos o voto. Por que eles têm tanto medo da transparência? Quem é que ganha com essa sombra, com as coisas escondidas? Então, nós enfrentamos naquele momento o sistema. Hoje nós já temos um regime implantado que começou a barbarizar a partir de uma presidência omissa, truculenta, no aspecto de não defender a casa, de atropelar o regimento, do Davi Alcolumbre, né? Do Davi Alcolumbre, que vota 80% com o governo Lula, que foi ele na presidência que tentou, que aprovou o PL das fake news para controlar a mídia, para calar os brasileiros.
Então, como é que nós vamos dar mais uma chance para alguém que teve chance? Os acordões estão aí, está todo mundo vendo os acordões acontecerem, governo Lula, o PT, ele é o candidato do Pacheco também, né? Mas a gente não vai ceder a isso, tendo uma população tão maravilhosa, engajada, pessoas de bem. Nós vamos lutar até o final para que o bem prevaleça, porque a gente sabe, né? O errado é errado, mesmo que todos se enganem sobre ele. Mas o certo é certo, mesmo que ninguém faça. Nós vamos fazer e vamos ali na expectativa de derrotar o Golias da vez, repito, que é Davi Alcolumbre nesse momento. Jorge Serrão, nós estamos aqui com o senador Eduardo Girão, que gentilmente aí topou conversar com a gente. Vai lembrar aí para nossa audiência, né, que desde o ano passado nós falamos do impeachment do Alexandre de Moraes. Inclusive, eu estive em uma das manifestações que o senador estava lá em Belo Horizonte, organizado ali pelo movimento Fora Moraes. E isso não é pautado, foi bastante emblemático, inclusive, estar ali em Belo Horizonte, porque o Rodrigo Pacheco, né, recebeu o voto dessa população, dessas pessoas, e no final não se sentiram representadas pelo senador, né? Que o tempo todo está, na verdade, ali de amizade com Lula, com o pessoal do STF, fingindo que nada está acontecendo nesse país. Pois é, uma eleição complicadíssima agora para a mesa diretora do Senado, porque ela tem uma força simbólica interessantíssima. O Davi Golias, como lembrou aí o nosso senador Eduardo Girão, é apontado como favoritíssimo. Também devem disputar essa eleição o senador Marcos Duval, que foi exatamente um senador vítima de injustiça nessa legislatura. Foi tudo feito contra ele e o presidente do Senado não reagiu contra tudo que foi feito contra um senador. Desrespeito total à figura do senador e do Senado da República. Isso é algo que não pode passar batido. E também apresenta-se como candidato o senador Marcos Pontes, que também apresenta propostas concretas para essa presidência do Senado. Hoje, uma enquete informal na Rádio Ouro Verde Brasil, o senador Eduardo Girão apareceu lá como 87% do favorito pela opinião pública para ser o candidato à presidência do Senado. Como é que você está vendo a possibilidade concreta de ganhar essa eleição e se vamos ter, sim, o voto aberto nessa disputa? Vocês têm poder de fogo para garantir que Alcolumbre cumpra pelo menos o que aconteceu da vez passada, ou agora tudo vai mudar e o Senado vai continuar na inconstitucionalidade do voto secreto? Olha, eu vou te dizer uma coisa, Serrão, vai depender de nós, depende dos líderes desse país, depende de formadores de opinião, né, de mobilizarem a sociedade brasileira que está de saco cheio de tudo isso, desses acordões, dessas toma lá da cá, conchavo, né? Não existe a menor possibilidade de o Davi Alcolumbre ter crédito depois de tudo que ele fez com o Brasil, né? O Brasil começou a censura no governo dele, a censura Cruzoé. Ele era o presidente da época, né? E não tomou nenhuma medida com relação ao STF. Hoje nós tivemos a timeline, né, de jornalistas independentes aí derrubada por ordem judicial nessa madrugada. Né? Então, a sanha dessa turma vai parar com quem? Vai parar com Davi Alcolumbre, que é do sistema, que é do Centrão e que flerta com o governo Lula, com o PT o tempo todo, vota com ele. Eu acredito que o Senado precisa de mudança, de alternância de poder. O Brasil merece mais, com todo respeito à pessoa, mas a sua postura não é uma postura de um Senado altivo, de um Senado independente. Então, eu acredito que nós temos excelentes candidatos, como você citou aí, o próprio Marcos Pontes, muito bom candidato, o Marcos Duval, que, como você muito bem lembrou, Serrão, é vítima desses abusos. O Marcos Duval não tem, por exemplo, eu estou fazendo a campanha à presidência do Senado com as minhas redes sociais. O Marcos Duval nem isso tem. É um senador que nem passaporte tem, porque foi tirado pelo STF. Aí tem as contas bancárias dele bloqueadas com multas astronômicas. Ou seja, é isso que eles fazem com os parlamentares de oposição, que são de direita, conservadores. A gente vai aceitar e fazer acordo com essa turma? Não contem
comigo. Eu prefiro contar com a população brasileira, com as pessoas de bem, que veem outro caminho para a gente traçar. E esse caminho é tendo uma alternativa para a presidência do Senado, e estarei lá com as minhas propostas. Quem puder acessar as minhas redes sociais, está lá fixado, especialmente no Instagram, Eduardo Girão Oficial, tudo junto, Eduardo Girão Oficial. Você vai ver lá fixado as 10 propostas mais robustas que nós temos para a presidência do Senado. E eu estou com muita vontade. Eu não sou candidato à reeleição daqui a 2 anos, como a maioria vai para a reeleição. Eu sou contra a reeleição por princípio. Então, estou livre para fazer o Senado grande, para fazer o Senado ser respeitado, né? Uma relação de harmonia de verdade, e não de submissão, porque o que a gente vê hoje é uma submissão do Senado ao STF. E o Senado funciona ainda pior hoje, como um puxadinho do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Já deu. O Senado precisa realmente se dar o respeito. O Senado precisa buscar o reequilíbrio entre os poderes, porque o que é que nós estamos fazendo aqui, Geisiane? O que é que nós estamos ganhando salários altos, cheio de mordomia, carro com motorista, apartamento funcional, plano de saúde vitalício para o senador e para a família. Eu abri mão disso tudo, claro. Senão não estava aqui olhando nos olhos de vocês, da população, quando eu vou nas praças, nos mercados, mas o Senado banca esse tipo de despesa de R$ 250 mil para um gabinete como esse meu. É 250 para eu gastar com contratação, verba de gabinete, que eu gasto menos da metade. Mas o Senado poderia dar o exemplo, já que o governo Lula está empurrando o Brasil para uma situação de falência, de quebradeira completa pela sua irresponsabilidade fiscal. Nós, do Congresso, podemos dar esse exemplo, fazendo a nossa parte, enxugando aqui a máquina do Senado. Sabe quanto é o orçamento daqui? 7 de bola, 7 bilhões para rodar, mais do que a maioria das capitais do Brasil, de prefeituras, por exemplo, que não tem esse orçamento. O Senado gasta isso e fica de joelhos para o STF, vendo os brasileiros indo embora, jornalistas que vocês conhecem, com passaporte retido, conta bancária, que o cara trabalhou a vida inteira, o jornalista que trabalhou a vida inteira, está lá com a conta bloqueada, fora do país, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos.